Olá malta liberal, sejam bem-vindos ao Podcouple, o podcast onde falamos de swing e do estilo de vida liberal, sem filtros, sem tabus e, acima de tudo, com muito humor. Amor? Não, Ou humor? Humor. E amor também. Então, nós somos o Vasco. E a Catarina? E neste primeiro episódio vamos explicar aqui um pouquinho do que podem esperar deste podcast. Já se conseguem imaginar que vamos partilhar aqui algumas experiências, vamos desmistificar alguns mitos e quem sabe, ajudar alguns de vocês a dar o primeiro passo neste mundo. Quem sabe. Portanto, fiquem connosco, que isto promete. Assim esperemos. Pronto, então aqui falando do porquê da criação deste podcast. Porquê criámos isto? Decidimos criar este podcast porque quando iniciámos neste mundo, no momento swinger, achamos uma falta grande, uma grande lacuna. Sim, tivemos alguma dificuldade. Sim, acho que precisávamos ali da ajuda. Trilho, para procurar, aliás, como é que devíamos ter começado, onde é que devíamos ter procurado. O Sr. Google não foi a melhor ajuda para iniciar. E então achamos que este poderia ser um meio também de ajudar aqueles que querem iniciar então este mundo. Sim, isto acaba por ser um mundo assim, meio, como é que devemos dizer, meio underground, meio escondido, em que as coisas não são ditas às claras nem feitas às claras. É normal andar-se assim um bocado às apalpadelas e nós estamos aqui a ajudar para não precisarem de apalpar. Podem apalpar, mas pronto, estão a perceber, não é? E claro que o Sr. Vasco gosta muito de partilhar as suas experiências com os casais com quem vamos encontrando ao longo desta caminhada, e então decidiu que também seria pertinente também partilhar também convosco aquilo que temos vivenciado ao longo destes anos. Então, se foi o Sr. Vasco que decidiu, o que é que você está aqui a fazer? Porque no swing somos a dois, não são um, né? Claro, não ia estar aqui o Sr. Vasco sozinho, não é? Pois, está bem visto. Ok. Se vocês são pouco experientes, já mais experientes, ou se simplesmente estão curiosos sobre este mundo, então este podcast é para vocês, pois também poderão partilhar um pouquinho das vossas experiências e vamos ver como é que corre aqui a dinâmica entre nós e os nossos ouvintes. E já agora, nós não temos experiência na criação deste tipo de podcast e na divulgação. Vamos ver como é que corre. Portanto, depois desta pequena introdução e destes objetivos, nós vamos aqui partilhar convosco uma pequena lista de alguns temas que nós fomos aqui escrevendo como sendo possíveis temas a abordar em futuros episódios. Neste primeiro episódio achamos que era pertinente darmos assim algumas informações básicas a nível de termos que são usados no swing. Sim, um glossário. Sim, porque existem alguns termos que para quem se inicia, aliás, eu acho que mesmo para quem já está no meio há algum tempo, às vezes sim, alguns são desconhecidos. Nem sequer o conhecem. Sim. E depois temos assim mais alguns tópicos, regras e etiquetas e limites neste meio, como foi as nossas primeiras experiências. E como é que pode ser a vossa primeira experiência, como começar, como falar com o nosso companheiro ou companheira, porque muitas vezes há um que tem essa curiosidade e o outro está na ignorância, não sabe nada e fica anos e anos sem saber. E às vezes até pode acontecer aquelas situações em que os dois estão interessados, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Tem medo de falar. E depois, passado 15 anos, acabam em conversa e dizem o que é que andámos a fazer este tempo todo. Também dar-vos a conhecer alguns clubes, mesmo em Portugal. E como é que funcionam, ou o que esperar de um clube. E depois também, se calhar, falar de alguns clubes em particular, tanto em Portugal, Lisboa, Porto. Mais daqueles que nós conhecemos, porque é a nossa experiência que vamos vivenciar convosco. Algumas férias swinger, sim, porque existem espaços. Sim. Alguns destinos de férias. Sim, destinos acho que seria o termo mais correto. Dress codes, normalmente festas swingers, algumas delas. E aquelas festas tradicionais. E o que é isso, o dress code? Depois também aqui falar do equilíbrio entre o swing e a família. Outros temas como a higiene e a segurança neste mundo, que não deve ser descurado. E, portanto, falar também de outros espaços liberais que são frequentados por pessoas liberais, que muitas vezes, apesar de estarem
muito perto de vocês, se calhar podem nunca se ter apercebido do que é que se passa lá. Acaba por ser um pouco este leque de temas. Nós temos aqui mais coisas escritas, mas depois vamos vendo a pouco e pouco o que é que vai sair daqui. Como a Catarina estava a dizer, vamos falar aqui um pouquinho de alguns dos termos comuns no swing e que poderão não ser de conhecimento geral, pelo menos de quem está a começar. Eu acho que o primeiro, se calhar o primeiro termo que eu ouvi, ou se calhar que ouvimos os dois, foi se era um soft ou se era um hard. Peraí, deixa-me interromper-te. Há um termo ainda mais importante e qual? Devemos falar antes desse. Swing. O que é isso? O que é o swing? Assim, o swing acho que pelo menos para mim, acho que para ti também, o swing é troca de casal. É um casal que pretende ter uma experiência sexual com outro casal. Esse é o típico. Se bem que há variantes, depois aqui há opiniões diferentes, mas esse acaba por ser a base. Acho que essas opiniões já vamos mais para um meio liberal. Acho que é um bocadinho diferente do meio swing. Do meio swing acho que é uma pequena parte, e o meio liberal acaba por ser algo mais abrangente. Sim, porque depois há aquelas situações de um casal com um homem, um casal com uma mulher, trisal, coisas do género, mas aí já estamos a entrar no mundo liberal e não propriamente do swing. Ou seja, casal, seja duas mulheres ou dois homens, ou uma mulher e um homem, a trocar seja com duas mulheres ou com um homem. Isso também conta. Ou dois trisais, dois casais de 3 pessoas. Sim, é possível. Sim, ok. Eu acho que não há propriamente assim uma definição certa. Sim, e como estava a dizer, portanto, são 2 casais que pretendem ter interação sexual, e agora o tipo de interação é que já pode ser algo muito diferente. E aqui é que já estava o termo, os termos que a Catarina estava a falar. O hard e o soft. O que é o hard swing e o soft swing? Hard swing é quando existe uma troca completa. Uma troca completa, que é mais um termo. Em que existe penetração. Não existe só a parte das carícias, mas também existe a penetração, daí o hard. O soft swing já é quando existe mais, quando fica mais na parte dos preliminares e não existe. Basicamente, sexo oral, se bem que há quem seja muito arrojado, mas fazem tudo, exceto penetração, não é? Porque depois de resto mexem em todo lado e lembram em todo lado, mas tipo, pronto. Mas depois param ali. Acaba por haver aqui alguns casais hard, algumas vezes olham para os casais soft assim de uma forma menos positiva, do género, isso não é nada, o que é que estão aqui a fazer? Mas eu acho que nós com o tempo começámos a perceber que há espaço para toda a gente e para aquilo que pretendem, e às vezes o soft até é uma evolução para o hard, ou às vezes o soft é onde as pessoas se sentem bem quando começaram com trocas completas com hard swing e sentem-se mais seguras e melhor apenas no soft, e portanto isso todas as situações estão corretas. Acho que desde que haja respeito e mútuo acordo entre os dois casais, está tudo certo. Tudo certo. Depois, já falando aqui do meio liberal, também há uma figura que surge neste meio do swing / liberal, que são os singles, que é fácil adivinhar o que é, portanto, são homens solteiros ou mulheres solteiras, solteiro, entre aspas, porque às vezes são casados, mas que frequentam este meio liberal. Há alguns clubes de swing e algumas festas que aceitam singles, ou seja, uma pessoa sozinha, que não vai acompanhada, para fazer trios, ou que procuram outra single que goste desse meio. Acho isso um bocado esquisito, mas normalmente é um homem que pretende ter relações com um casal, ou uma mulher que pretende ter relações com um casal. Isso acaba por ser algo comum. Alguns casais não gostam desse tipo de figuras, alguns só gostam desse tipo de figuras. Nós somos tolerantes. Eu acho que neste meio há para todos os gostos. Há para todos os gostos. Estes são alguns dos primeiros termos que nós aprendemos e que rapidamente percebemos, e não fizemos muitas figuras tristes ou figuras parvas sem saber o que é que isso era, mas depois acabaram por começar a aparecer outros termos,
E nós vamos dizer aqui alguns, mas obviamente que há muitas outras coisas, não é? Acho que aqueles mais conhecidos acaba por ser o termo cuckold, o dogging. Conhecidos entre aspas. Sim. O que é isso? Pelo que o que tem sido, temos falado com outros swingers também, acaba por ser, imaginem, um homem que fica em casa enquanto a sua mulher vai ter com outro homem ou com outro alguém, casal, ou com outro casal. E vice-versa também, a mulher que fica em casa e que o homem vai ter também com outro casal. Sim. Ou com outra mulher e que gostam. Claro, e há várias variantes disso. Portanto, há também situações em que simplesmente o homem não fica em casa, o homem acompanha a mulher, mas depois fica sentado só a ver. Depois há algumas variantes mais ou menos estranhas, mas tipicamente é um homem que consegue obter prazer em ver a sua mulher a ter prazer com outras pessoas. Normalmente é o homem que fica de fora, mas também há situações que é o contrário. Também há situações em que o homem acaba por ser a figura dominante e ele é que comanda as operações, apesar de ficar só a ver, e há situações em que a mulher é que comanda e até enxovalha o marido, mas que faz parte do jogo. Okay? Então isso acaba por ser esse sistema de cuckold. Outra situação que também é relacionada com o liberal é o dogging. Que nada tem a ver com cães, não é? Podem pensar que é dogging de cão, mas não, nada tem a ver com cães. Se calhar até tem um bocado a ver. Por acaso não procurei de onde é que isto veio. Mas se calhar se vamos ao fundo da questão, talvez. Sim. Imaginem que há uma cadela com o cio e depois há os outros cães que se aproximam. O dogging é uma coisa assim do género, mas com pessoas e num contexto muito específico em que a Catarina está agora a ver no Google, vai ver. Mas pronto, então a definição Vasco, a definição de dogging é uma prática de sexo consentido que geralmente consiste em um ato público de sexo. É um misto de voyeurismo e exibicionismo e se baseia no prazer do sexo alcançado com mais intensidade devido ao fato de desconhecidos estarem olhando tudo de muito perto. Estarem olhando e também participarem. Eu vou explicar um bocadinho melhor do que a definição do Google. Normalmente envolve carros. Imaginem que um casal está num carro e há um local específico onde sabem que esse tipo de prática acontece, outras pessoas, normalmente singles, que estão sozinhos, e há um sinal que acontece que faz com que eles se aproximem do carro e pode-se abrir um vidro e depois pode haver carícias e pode-se abrir uma porta, coisas assim do género. Portanto, por acaso não é uma coisa que nos atraia muito. Não. Mas, pronto, é um termo que acaba por surgir às vezes nestas conversas do mundo liberal e que tem os seus adeptos. E uma coisa que o swing nos ensinou é que às vezes há coisas que nós achamos que não gostávamos e depois chegamos à conclusão de que gostamos e essa passa a ser a nossa cena. E também ao contrário, né? Coisas que achávamos que gostávamos e depois deixamos de gostar. Ou gostávamos mesmo e depois deixamos de gostar. Deixou de ter piada. Vai-se adaptando também. Claro. É aqui apenas uma pequena amostra de alguns dos termos que surgem. Obviamente depois vão haver muitos outros termos que vão surgir noutras conversas que vamos tendo e vamos depois abordando à medida que for necessário. Então, o que é que se pode esperar dos próximos episódios? Acima de tudo, talvez dar uma ideia, talvez da nossa história, como é que nós começamos, ou como é que poderão começar. Como é que nós começámos e como é que vocês podem começar? Podem começar. Por onde começar? Por onde ir? Já sabem, por onde ir. É ouvir o resto dos episódios do podcast, não é? Mas algumas histórias também, algumas formas diferentes de começar. Nós, nas conversas, além de nós sabermos como é que nós começámos, também temos uma ideia de como é que muitos casais começaram, não é? E às vezes há histórias comuns entre eles e que são bastante típicas, chamemos-lhe assim. Vamos então aqui dar por encerrado este nosso primeiro episódio. Portanto, a ideia é termos sempre assim um episódio de cerca de 15 minutos, mais coisa, menos coisa. Se acham que é pouco, já sabem que depois vão ter mais episódios para ouvir, depois vejam-nos todos, ou ouçam-nos todos seguidos. Assim terminamos este nosso primeiro episódio do Podcouple.
Se gostaram, sigam-nos então na vossa plataforma de podcast favorita, nas redes sociais, para não perderem também os próximos episódios. Sim. Redes sociais, que na verdade, à data desta gravação ainda não existem, mas vão existir certamente. Vão, porque nós queremos que vocês nos acompanhem. Sim. Queremos também estar junto de vocês. Queremos também saber de vocês também o que vos despertou a curiosidade sobre o meio swing. Contem-nos então nos comentários ou então podem-nos enviar mensagem. No próximo episódio, então, como já dissemos, vamos falar sobre como é que tudo começou, aquelas expectativas, as surpresas, falar da nossa primeira experiência e, spoiler, correu menos bem, vá, digamos assim. Mas ainda cá estamos. Há cerca de 10 anos. Mais coisa, menos coisa. Até ao segundo episódio. Divirtam-se e vivam sem tabus.